Olá pessoal, chegando aí na nossa última aula do treinamento de hidrojateamento, jateamento, né? Na última aula a gente viu algumas fotos, né? Viu um procedimento bem realizado, um procedimento já mais ou menos, né? Realizado ali com alguns probleminhas, né? E aí eu deixei uma questão para vocês, não sei se vocês pensaram sobre isso, né? O que a gente faz quando a gente vê uma inconformidade, uma condição abaixo do padrão? Seja aí de comportamento, seja um equipamento seja mal instalado, ou no caso que a gente viu na foto, né, a gente viu um cara trabalhando todo errado, né, o cara estava sem a proteção adequada, né? O que a gente faz quando a gente vê isso aí? Tá? Eu vou passar para vocês o que é ideal, tá? O que eu aprendi, como deve ser feito. Tá? Isso passa por alguns conhecimentos assim, de gestão de segurança, tá bom? Tem empresas que não têm isso, mas é ideal que se tenha, tá? Para poder evitar que aconteçam acidentes. Então vamos lá. A gente vai ver uma pirâmide aqui que ela vai mostrar como funciona acidente de trabalho, tá? Baseado isso em estatísticas, tá bom? Então, pessoal, quando eu vejo um acidente, quando eu vejo uma inconformidade, eu tenho que relatar essa inconformidade. Seja um papelzinho que eu escrevo lá para a segurança do trabalho, ou notifico o gestor da área, né? Notifico o gerente ou o dono da empresa, tem que ser notificado, sempre, tá? Sempre. Você viu o cara lá trabalhando errado, você vai lá e avisa, cara, você não tá, baixa aqui a viseira, vamos trabalhar um pouco mais virado para cá, pode alguma coisa aí ser projetada em direção a alguém, você não está com os EPIs corretos. Você avisa ele, né? Fala, ó, você está errado e também comunica a segurança do trabalho, certo? Por quê? A segurança do trabalho ela faz uma conta, né? Que é o seguinte, para cada situação, inconformidade que vai ocorrendo, vai aumentando a chance de ter acidente dentro da fábrica. Então, se você comunica, você vai falar para a segurança do trabalho o seguinte: o trabalho de segurança na empresa não está sendo bom, a gente precisa melhorar, tem gente trabalhando errado, tem equipamento trabalhando errado, tem procedimentos errados. Então a empresa fica alerta para evitar que aconteça o acidente, tá bom? E essa pirâmide aqui, ela exemplifica um pouco bem isso daqui, a pirâmide de Burge que a gente chama, né? Talvez vocês já tenham visto isso em outros treinamentos. Então é o seguinte, pessoal, a ideia básica é de proporcionalidade e de estatística, tá? Isso é baseado numa estatística aí mundial, né? Vamos dizer assim. O que o cara conseguiu analisar, vendo a quantidade de acidente que tinha, quantidade de lesão menor que tinha, né? Quantidade de danos à propriedade, quantidade de incidentes, ele fez uma relação. Aí ele viu o seguinte: quando tem uma lesão grave ou fatal, uma morte, né, ou uma decepou um braço, né, ou quebrou uma perna, enfim, se teve algum tipo de acidente que ocasionou isso, é porque já teve 10 acidentes com lesões menores, tá? Um corte superficial, uma torção, certo? Aconteceram 10 desses. Isso é estatística, tá? Então, se numa empresa acontecer, cada vez que acontece uma lesão menor, vai aumentando, né? Você vê que a segurança não está trabalhando da forma correta. Então, aumenta a chance de ter uma lesão grave, certo? É isso que ele quer dizer. Não é que teve 10 lesões menores, agora precisa ter uma grave. Não, é que aumenta a chance, né, de ter uma lesão grave, se acontecem muitas lesões menores, certo? Para cada 10 lesões menores que acontecem, então torção, alguma coisa, existem 30 acidentes com danos à propriedade. O que é acidente com danos à propriedade? Vamos pensar assim, eu quebro um equipamento, né? Ou eu deixo vazar alguma coisa ali quente, né? Que pode perder ali energia, alguma coisa nesse sentido. Enfim, uma corrente que quebra, qualquer coisa que seja um dano à propriedade que eu preciso trocar e que aquilo ali vai gastar dinheiro para trocar, certo? Por exemplo, um dano à propriedade. A gente viu lá nos procedimentos que quando eu segurar a pistola, eu tenho que segurar o gatilho até o fim,
para poder liberar, né, a vazão ali que está especificada. Se eu não, né, não aplico essa condição, começa a ter um fluxo menor e aí começa a prejudicar a bomba, prejudicar a mangueira, prejudicar a conexão. E eu vou ter que trocar. Isso é dano à propriedade. Ah, mas isso é um acidente? Sim, isso daí é considerado um incidente ou um acidente que ocasiona dano à propriedade. Por quê? Existe uma inconformidade no procedimento de trabalho ou na operação do trabalhador que está ocasionando o dano à bomba, o dano à propriedade, tá? Ah, mas ninguém se machucou, não tem problema. Quando acontece esse tipo de problema, uma hora ou outra, aquele conexão estoura e aí ocorre uma lesão menor, entendeu? Você está provocando alguma coisa que pode ocasionar uma lesão menor ou uma lesão grave, certo? Então, é essa a ideia. Então, a cada um acidente grave, aconteceram 10 menores e aconteceram 30 acidentes aí com danos à propriedade, tá? E para cada 30 acidentes com dano à propriedade, ocorreram 600 incidentes sem lesões ou danos visíveis, tá? Por exemplo, aquela condição que a gente viu na última aula, que o cara está lá trabalhando com EPI, com a viseira levantada, o outro sem EPI atrás, um local ali ruim para trabalhar, aquilo ali é um incidente. E ali, ó, quando eu tenho muitos incidentes daquele, começa a aumentar a chance de ter acidente com dano à propriedade, pode ter lesão menor e pode ter acidente grave, tá certo? Então assim, mas eu faço isso sempre. Sim, quando você fizer 600 vezes, a chance de ter acontecido um acidente é enorme, essa de lesão grave, né? É enorme. Então não pode acontecer esses incidentes. Então, por isso as empresas trabalham com incidente zero. Por quê? Ela evitando esses, né, não conformidades, né, essas condições abaixo do padrão, certo? Aquele trabalho mal feito, né, o pessoal não está organizado para fazer. Ele evitando isso, ele evita que aconteça danos à propriedade, lesões menores e lesões graves, tá bom? E aí, pessoal, abaixo disso ainda na pirâmide tem os não comunicados, que tem muita gente que vê aquilo ali, passa reto e vai embora. Então, quanto mais você comunicar, né, não é que assim, conforme eu vou aumentar o número aí vai ter mais chance de lesão. Não, ele está acontecendo. Ali embaixo os não comunicados também estão acontecendo, certo? E eles vão contribuir para ter lesão também. Então os não comunicados, mesmo que você não comunique lá, eles vão contar também, tá bom? Na pirâmide ali e vai provocar acidentes graves. O pior de tudo é quando você não comunica, ninguém comunica nada e começa a ter a lesão grave. Eu já trabalhei em situações desse tipo. A empresa tinha um comportamento muito fechado em relação à segurança. O pessoal não tinha confiança de falar, o pessoal está trabalhando errado ali, né? Ficava com medo, né? Enfim. E aí, ninguém falava nada e começou a acontecer um monte de acidente. Eu falei, pessoal, mas como assim está acontecendo acidente? Não, está todo mundo trabalhando errado. Ninguém está trabalhando aqui de forma correta, ninguém comunica. A empresa é fechada e aí mais acidentes iam acontecendo. Então, o ideal, pessoal, é que comunique, sempre comunicar quando tiver um acidente. Esse é o seu papel. Primeiro, vai lá, fala com o cara, né? Fala, ó, você está fazendo errado. Mostra que o comportamento dele está errado, que o jeito que ele está trabalhando está errado. Não precisa agredir o cara, né? Fala de forma correta, né? Seja ali bem profissional com ele, né? Mostra que o jeito que ele está trabalhando está colocando a vida dele em risco e de outras pessoas, né? Faça ele entender isso. E aí vai lá e comunica, né? E aí a empresa consegue tomar, né, diretrizes para evitar que isso aconteça. Por exemplo, o teste de segurança, sabendo que o cara trabalha daquela forma, ele vai passar, né? Ele sabe que está tendo aquela atividade, ele vai passar lá para ver se o cara está fazendo de forma correta, né? E aí começa tudo a funcionar de uma forma mais segura, tá bom, pessoal? E aqui, para finalizar, né, como eu falo, se você acontece um quase acidente, uma inconformidade, né, seja vou colocar aí também uma falha de material, né, também está dentro ali de incidentes, você tem que comunicar. E quando tem um acidente mesmo, uma lesão, qualquer lesão, aí vamos pensar aqui só voltando, né, em lesão menor e lesão grave, você tem que fazer uma comunicação de acidente de trabalho, certo? Então pode ser, por exemplo, uma lesão em que o cara vai ter que parar de trabalhar naquele dia, ir no ambulatório e depois volta a trabalhar. Tem que ser relatado, tem que ser passado a comunicação para a Previdência Social, tá?
Se tiver, ele tiver que ficar um dia parado, né? Tem que passar a comunicação. E se ele tiver que ficar um mês parado, aí vai ter que passar mesmo, né? Porque sabe que passa de um tempo o cara vai ficar, né? A previdência que vai pagar, né, o salário do cara, né? Que se machucou. Então, o que o governo faz? Sempre tem que estar alertando, né? Mostrando essas ocorrências para saber se a empresa está fazendo o seu papel de segurança, tá? A CAT serve para isso. Se começar a ver que na empresa tem muito acidente, a Previdência Social fala, ó, isso aqui está dando um custo elevado para mim, eles não estão levando segurança a sério. E aí o pessoal do Ministério Público do Trabalho vai lá e faz a inspeção, vê o que pode melhorar, né? Se não tem o que melhorar, precisa melhorar muita coisa, eles vão lá e param a operação da fábrica, né? Tudo isso, tá bom? Mas a empresa obrigatoriamente tem que comunicar o acidente. E quando você tem um acidente, você tem que fazer um relatório. Né? Um relatório a empresa vai elaborar ali, mostrar, né? Elaborar uma investigação, certo? Mostrar a causa, né? Mostrar as medidas que vão ser tomadas para se evitar que isso aconteça de novo. E aí todo mundo assina ali, o pessoal do SESMIT, né? Alguém lembra o que é SESMIT, né? Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho. E também o pessoal da CIPA assina também para garantir ali que teve um funcionário, né, que participou da investigação também, vindo lá do funcionário, certo? Com detalhamento do que aconteceu e das medidas de controle para aquilo ali não aconteça mais, tá? Muito importante. Como eu falo, a gente trabalha em empresas às vezes, né, que são muito boas nessa questão de comunicação. A empresa que eu trabalhava tinha questão de comunicação muito bem feita. Todo mundo lá tinha meta para comunicar, não era nem que eu via lá e passava e via e colocava. Não, eu tinha que, toda semana eu tinha que ver 2, 3 situações, verificar, analisar bem se aquilo ali estava, o que estava errado e passar a comunicação, que é para poder ser tratado. E a empresa tratava ali internamente, né, para melhorar a segurança. E assim foi melhorando, até que pararam de acontecer acidentes, né? Então, quando acontece, né, qualquer coisa na empresa tem que ser investigado, levado ali a sério, né, para o pessoal da CIPA, tudo para evitar que aconteça o acidente mais grave. Desde aqui, né, desde do incidente sem lesão, tem que já ser tratado para evitar que vire um dia seja uma lesão grave. Fechou? Beleza? Então é isso, pessoal. É isso que eu queria passar para vocês de treinamento de jateamento e hidrojateamento. Vamos relembrar aqui rapidinho o que foi importante, os tópicos do curso, tá? Rapidinho, em 5 minutos para a gente finalizar. Primeira coisa, a gente viu, né, todas as NRs e via que algumas ali tratava de trabalhos que a gente executa, né? A 35, a 33, né? A gente trabalha, a gente sabia o que é CIPA, a gente sabia o que é SESMIT, a gente sabia o que é PPRA, o que é PCMSO, né? Tudo isso relaciona. A gente viu que a norma NR34, ela fala sobre construção, montagem e desmontagem em indústria naval, né? Não tem nada a ver, mas lá dentro tem a questão do jateamento e hidrojateamento, que é onde a gente se baseia para montar esse curso, certo? Depois a gente entrou na 34.8, né, nessa questão, falamos aí dos 13 itens, né, falamos sobre os 13 itens da norma, que são questões proibitivas, ó, isso daqui é proibido fazer, isso daqui é obrigatório fazer, né, isso daqui não deve ser feito, ou isso daqui tem que ter esse treinamento, tem que ter essa capacitação, certo? Estava tudo lá nessa norma. E a partir daí a gente formulou o nosso curso, certo? Passamos aí para a questão de o que é perigo, o que é risco, certo? Demonstramos lá, se vocês vão lembrar da exposição ao risco, né? O controle da exposição, né? Você controla o risco pela exposição, vamos dizer assim, né? Lembra lá da rua, né, que atravessava, né? Se você querer atravessar no meio dos carros, o perigo é alto e a exposição é alta, então o risco é alto. Coloca um semáforo, diminui a exposição, ainda tem o perigo. E aí o risco é moderado, mas quando eu coloco uma passarela, eu elimino, né, a exposição, se eu passar pela passarela, e aí o risco está eliminado, certo?
Vimos, então, como se controla risco, falamos sobre a análise preliminar de risco, sobre planejamento de atividades que envolvam risco, certo? Liberação de serviços, falamos também aqui. Passamos pelos procedimentos, né, sobre os equipamentos, sobre os procedimentos para trabalhar com hidrojato e jateamento, certo? Vamos lembrar dos bicos, qual bico serve para o quê, né? A pistola com duplo acionamento, com um acionamento só, as mangueiras, né, como que devem ser. Falamos de poliamida, você lembra que a gente falou de poliamida também, né, que é um material que é empregado para rabicho, né, que ele aguenta a pressão, certo? Falamos sobre vários procedimentos, né, que devem ser tomados para poder fazer a atividade. Lembrar muito bem, né, se você trabalha com a aramida ali para proteger, né, para um corte, ela não vai te proteger idealmente. Se for muito próximo, a pressão muito elevada, vai ter o corte mesmo assim. Então tem que tomar medidas de controle antes, né? Então, seja o treinamento que a gente está fazendo aqui, condições de engenharia, condições dos equipamentos, as ferramentas que eu uso, tudo isso engloba a segurança. E depois, lá no final, entra o EPI e o EPC, tá bom? Falamos sobre os riscos adicionais, né? Que são espaço confinado, trabalho em altura, umidade, área classificada, condições ambientais, condições atmosféricas também, né? Mostramos ali, fizemos uma análise das atividades, né? Uma análise, né, que a gente viu lá que estava perfeita, né? O pessoal estava trabalhando de forma correta, e depois a gente viu que não estava bem legal, e aí a gente viu o que a gente tem que fazer quando a gente vê uma atividade que está sendo mal executada. Primeiro, ir lá na pessoa, né, e falar, essa atividade você não está muito legal não, vamos melhorar, como que a gente pode melhorar, né, conversar com a pessoa para resolver o problema, e também comunicar como que está sendo feita a atividade na empresa, para que haja uma mudança de postura, uma melhor fiscalização, todo mundo aprenda que aquilo ali é um negócio perigoso, né, e que não aconteçam acidentes graves, né. Conforme vai acontecendo muitos incidentes, muitas condições erradas, muita inconformidade, né, vai aumentando a chance de ter um acidente, beleza? Então é isso, pessoal. Finalizamos aí o curso de o treinamento de jateamento e hidrojateamento. Espero que estejam aproveitem, né, bastante, tenham aproveitado aí bastante o curso. Conversem com seus amigos que estão fazendo o curso também, né? Discutam, vejam o que vocês aprenderam aqui nessas poucas horas de treinamento, o que vocês podem aplicar na empresa de vocês, o que vocês podem melhorar o ambiente de trabalho de vocês. O treinamento ele serve para isso. Talvez algumas coisas que eu tenho falado aqui sejam novas, talvez seja tudo novo, talvez não seja nada novo, vocês já saibam tudo, mas que vocês tenham refletido sobre como estão as ações de vocês no trabalho e como pode melhorar o ambiente de vocês, tá certo? Muito obrigado, então fico por aqui e agradeço aí a atenção e até a próxima, certo? Obrigado.